Brasil é um dos únicos países do mundo que entra no curso da história com o seu, aspas ou sem aspas, descobrimento, tendo um cronista brilhante, fantástico, para descrever tudo o que aconteceu. Claro que eu estou falando do Pero Vaz de Caminha. Ele descreve aqueles 10 dias maravilhosos que portugueses e tupiniquins passaram em Porto Seguro. Portugueses e tupiniquins dançam nas praias da Bahia. Um marinheiro tira um acordeon, toca, e o Bartolomeu Dias dá um salto real, que hoje se chama salto mortal, dá uma pirueta na areia, e os indígenas ficam encantados com aquilo, e aí tiram os portugueses para dançar, e dançam de mãos dadas. Um momento mágico, é um momento que parece anunciar, de fato, um novo mundo. Mas daí, cereja no samba, né? Rezaram na missa. Né? Em seguida veio a cruz. Bom, meninos, tudo bem com vocês? Com essas palavras aí desse filminho, eu queria começar com vocês um assunto novo pra gente, que é o quinhentismo, ok? Vamos estudar aqui uma época literária chamada quinhentismo, que é a primeira época literária que nós vamos conhecer agora, ok? A partir de agora. Até então a gente leu alguns textos literários, fizemos a diferenciação em que é um texto literário, o que não é um texto literário, e a partir de agora eu gostaria que a gente entrasse nas nossas famosas épocas literárias, ok? E a primeira época literária que a gente vai estudar é justamente uma chamada quinhentismo. Por que a gente vai começar por ela? Porque ela marca a chegada dos portugueses aqui no Brasil, ela marca, então, essa incorporação da cultura europeia para a cultura o que tem aqui no Brasil. Então, a nossa cultura ocidental é formada justamente por esse momento, como o historiador disse aí no filme, ela é justamente a chegada do europeu aqui no Brasil. Então, essa literatura quinhentista é a literatura que vai ter como tema esse evento histórico, né? Pensa aí que nesse ano de 1500, diversos autores publicaram livros, publicaram textos a respeito desse momento, né? Então, esses textos que são publicados sobre essas viagens pelos europeus para chegarem aqui na América, esses textos são chamados de textos quinhentistas, né? Esse período expansionista, né? Mas vamos ter um olhar muito atento aqui para essa história, porque é o seguinte, esses textos, eles são tidos como uma época literária. Sim, eles pertencem a uma época literária, a um momento histórico em que se produziu literatura nesse formato, de relatos dos acontecimentos, das viagens, da chegada dos portugueses aqui na América e da busca dele por novas rotas para chegar às Índias. Mas a gente tem que pensar que não se trata apenas de uma época literária, quer dizer, não se trata se trata apenas de uma época literária. Não podemos dizer que temos aí uma escola literária. Por que não temos aí uma escola literária? Porque esses textos, efetivamente, eles não têm um valor artístico. Eles não são textos de produção de literatura no sentido que a gente acostumou a chamar, né? Não são textos que estão voltados para uma produção ficcional. Muito pelo contrário. São textos que tentam relatar, ainda com o olhar europeu, a chegada a viagem e a chegada dos portugueses aqui no Brasil e tenta fazer um relato que é o mais fiel possível da realidade. Então, se é um relato que busca a fidelidade com a realidade, se afasta um pouco do conceito que nós temos de literatura. Por isso que muitos autores, muitos pesquisadores não gostam de chamar de escola literária, mas apenas de uma época literária, devido às características desse texto, né? Porque basicamente são relatos da paisagem, das frutas, dos animais, dos povos que se encontraram, que se encontrou aqui com a chegada dos portugueses, ok? Ressaltando as diferenças, as semelhanças que esses povos tinham com os europeus, com essas frutas, com esses animais, que essa geografia tinha com os europeus, ok? Pense que estamos num contexto em que a monarquia portuguesa está em busca de encontrar novas rotas para a Índia, de encontrar mercadorias que fossem de valor comercial relevante,
Então o texto quer saber, né, o que se passa nessas viagens, é quase que um relatório, né, prestando contas ao rei do que se passa nessas viagens que eles estão financiando. E aí é muito importante pensar que o principal objetivo dos portugueses é encontrar aqui essas riquezas. Então, esses textos têm que mostrar para o rei que tipo de coisa que eles estão encontrando aqui, né? Quais são as riquezas que eles estão encontrando. Principalmente se tem ouro. Então, eles vão mencionar se encontraram ouro ou não. Essa é a grande busca. Eles encontraram ouro aí? Não, encontramos. Meu Deus do céu, que hora que vai achar esse negócio? Porque o importante que o rei está buscando é riqueza, ouro, prata, né? Ou nem que sejam as especiarias lá, semelhantes às da Índia, né? Com aquele valor todo que tinha na época, né? E também, claro, se esses nativos que estavam sendo encontrados eram povos pacíficos ou eram povos inimigos, assim, que os portugueses teriam dificuldade de submeter ou que permitiriam uma submissão fácil, né? Bom, vamos pegar um exemplo aqui para a gente não ficar só na teoria. Olha que interessante esse texto que fala sobre uma fruta que eles encontraram aqui. Vamos ver se vocês vão descobrir que fruta é. Uma fruta se dá nessa terra do Brasil muito saborosa e mais prezada que quantas as. Muito saborosa, melhor que qualquer outra. Cria-se numa planta humilde junto do chão. Então nasce rasteira no chão, a qual tem umas pencas como cardo. A fruta dela nasce como alcachofras, parece uma alcachofra, assim. E parece naturalmente pinhas, e uma pinha. E são do mesmo tamanho. Chamam-lhe ananáses. É o abacaxi, né? Então eles encontraram aqui o abacaxi e ficaram maravilhados com essa fruta, que é muito saborosa. Depois de maduros, tem um cheiro muito excelente, um cheiro maravilhoso. Colhem-nos como são de vez. E com uma faca, tiram-lhe aquela casca grossa e fazem-nos entalhadas e dessa maneira se comem. Então, tira a casca com uma faca e se come aquilo. Excedem no gosto a quantas frutas há nesse reino. É mais gostosa que qualquer fruta que exista aí em Portugal. É uma delícia, né? E fazem todos tanto por essa fruta que mandam plantar roças dela. Então eles plantam, os índios têm plantações dessa fruta, porque eles gostam muito dela, né? Mandam plantar roças dela, como de cardais. E este nosso reino traz muitos desses ananases em conserva. Ele está mandando os ananases lá, o abacaxi lá para não sei se vai funcionar essa ideia, né? Outra fruta se cria numas árvores grandes. Estas se não plantam, nascem pelo mato muitos. Essa eles não plantam, não, essa pega no mato mesmo. Essa fruta, depois de madura, é muito amarela. São como peros, parece uma pera. Repinaldos compridos. Chamam-lhe cajus. É o caju. E tem muito sumo e cria-se na ponta desta fruta de fora um caroço, como castanha. Então, é uma fruta que tem uma castanhazinha em cima. Realmente, está descrevendo ali pro rei, né, como é que é o caju que eles encontraram aqui. É muito interessante essa oportunidade de ler o texto, né, com a visão da pessoa que está encontrando aquilo pela primeira vez na vida e tentando relatar para quem ela não conhece, para quem não conhece a fruta, aquilo que ele acabou de ver, né? Então, é um texto que, observem que é carregado de analogias, é carregado de comparações. Porque como é que você vai explicar uma coisa totalmente desconhecida para alguém? Bom, você tem que fazer isso a partir daquilo que a pessoa já conhece. Então, você pega referências conhecidas e reproduz essas referências, né, em cima daquilo que é desconhecido, para criar na pessoa uma ideia do que você está falando. Então, um ananás, ele parece uma alcachova, parece uma pinha, e tal, e é gostoso, que é docinho, nasce no chão, você vai explicando da melhor maneira que você puder explicar, né? Veja um exemplo claro de como que acontece essa comparação, quando ele tem que explicar o que é um bicho preguiça. Então, é explicar para os portugueses o que é uma preguiça. Nestes matos se cria um animal muito estranho. Aqui os índios chamam aí. Então, o índio chama esse animal de aí. E os portugueses, preguiça. Nome certo, muito acomodado a este animal. Pois não há fome, calma, frio, água, fogo, nada, nem outro perigo que veja adiante que o faça mover uma hora mais que outra.
move devagarinho, né? Nada faz ele correr. O qual é felpudo como um cão d'água, parece um cachorrinho peludinho. E do mesmo tamanho, parece um cachorrinho. E tem a cor cinzenta, os braços e pernas grandes, com pouca carne. Não tem muita carne não, dá para comer não. E muita lã. Tem umas unhas como cão e muito voltadas. Então a unha deles parece unha de cachorro. A cabeça parece de gato, como gato, mas coberta de gadelhas que lhe cobrem os olhos. Os dentes também parecem os gatos. As fêmeas parem uma só criança e trala, desde que a pare ao pescoço, dependurada pelas mãos, até que é criada e pode andar por si. Então ele está comparando a preguiça com um cachorro, um gato, né, para fazer uma referência de algo que o rei conheça, para ele imaginar que tipo de animal seria essa tal preguiça. Muito interessante isso, né? Observe que ele chamou o animal que o português chama de aí, eles chamaram de preguiça. E, obviamente, preguiça é um conceito, digamos, europeu, um conceito cristão, né? Já que é um pecado para a religião católica. Então, eles viram naquele animal ali a reprodução dessa ideia de é um animal preguiçoso. O índio não pensa dessa maneira, e a preguiça menos ainda, né? Então, essa postura de julgar, né, chamar de preguiçosa, a preguiça, tadinha, essa postura de julgar o que ele está encontrando ali, né, é uma postura eurocêntrica, né? É um julgamento que é a partir do olhar que ele tem, daquilo da experiência que ele vê. Então é comum encontrar nesses textos um juízo de valor. O português dizendo se aquilo é bom ou ruim, se ele concorda ou se ele não concorda com aquilo que ele está vendo ali na cultura, na fauna, na flora local, né, na geografia e tudo mais, né? Sobretudo, claro, na cultura. Olha que texto interessantíssimo esse aqui pra gente, olha. A língua deste gentio toda pela costa é uma. Então, ó, a língua toda falada aqui no Brasil, na costa inteira, é uma língua só, né? Carece de 3 letras. Não tem 3 letras nessa língua. Falta 3 letras nessa língua. A saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto. Então a língua não tem o R, não tem o L e não tem o F. Porque assim não tem fé, não tem lei e não tem rei. Não tem nem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Olha que interessante. Ele está fazendo um suposto relato sobre a língua, dizendo que ela não tem F, L nem R, o que não é verdade, obviamente. Esse som existe na língua nativa, né? Mas ele está pegando essa referência de como que é a língua deles para dizer que é uma língua talvez rudimentar e que se denote uma civilização também arcaica, que não tenha fé, nem lei, nem rei. Quer dizer, lei, senão não tem a fé cristã, não tem a lei portuguesa e não tem o rei português, né? Dessa maneira vivem sem justiça e desordenadamente, né? Quer dizer, ele está julgando, está dizendo que esses povos aí eles vivem sem justiça. A justiça não é um valor para eles e que eles vivem de forma desordenada, não organizada, né? Não organizada nos modos como os portugueses e europeus entendem que é um mundo civilizado e organizado, né? Olha que grave que ele vai dizer agora. Olha, os índios andam nus, sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas, não cobrem parte nenhuma de seu corpo e trazem descobertos contra a natureza lhes deu. Os índios andam nus, tanto os homens quanto as mulheres. E é interessante que ele faz a diferenciação aqui entre homens e mulheres, mas os índios nem talvez pensem dessa maneira. Ele está fazendo essa diferenciação, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Quer dizer, é a visão dele, ele que está preocupado com homem e mulher. Ele poderia simplesmente falar todos os índios andam nus, mas ele queria ressaltar esse aspecto, porque esse aspecto na cultura europeia é extremamente importante, né? Talvez o rei pensasse, não, só os homens andam nus. Não, os homens e as mulheres. Só as mulheres andam nus. Não, é os homens e as mulheres. Né? Então, esse é um relato do Pedro de Magalhães Ganda. Olha que interessantíssimo, né? Nesse texto a gente encontra aspectos muito interessantes, como esse relato, né, sobre a língua local, sobre a vestimenta local, né,
e esse juízo de valor que se empreende sobre a cultura, buscando entender qual é a estrutura social dessas pessoas. Eles têm um sistema de justiça complexo como o nosso, eles têm uma civilização ordenada de forma complexa quanto a nossa, né? E aí fazendo a comparação com o europeu. Obviamente, para exaltar a cultura europeia e rebaixar a cultura indígena, né? Está se escrevendo para o rei. Você vai falar para o rei que a cultura dele está errada e que a boa mesmo é o índio, que a partir de agora vai ficar morando aqui. De jeito nenhum, né? Você tem que exaltar o seu financiador ali e rebaixar aquilo ali que no futuro será, aqueles povos que no futuro serão objetos de conquista, né? Olha um quadrinho aí muito famoso, né, a esse respeito, que até aparece no videozinho, né, e que mostra aqui o Monte Pascoal, né, e os portugueses chegando, né, as caravelas ao fundo, né, o barquinho aqui, o desembarque, e os índios na praia, né. Mas observe que esse quadro, obviamente, ele aparece de uma maneira bastante romantizada, né. Não se pode acreditar que as coisas aconteceram dessa maneira. Por que não se pode acreditar que as coisas aconteceram dessa maneira, né? Os índios acabamos de ver que eles andavam nus. Então, já sabemos que isso aqui não é verdadeiro, ó, essa vestimenta, né? E aqui os portugueses estão sendo colocados, tem um aqui até vestido com uma roupa medieval, aí, naquelas armaduras, me parece, mas obviamente ele não estava assim nesse momento, né? E os portugueses ali com uma postura bastante altiva, né? E os índios com uma postura bastante confusa, o que provavelmente foi exatamente o contrário, né? E você imagina viajar, eles viajaram mais de um mês ali dentro dos barcos e eles deviam estar ali morrendo de fome, morrendo de qualquer tipo de doença esquisita, fedendo, né? Porque não tem banho, assim, podres, né? E não ia chegar com essa postura altiva que eles têm. E os índios, muito pelo contrário, os índios dominavam aquela região ali. Eles, então, se mostravam como senhores desse ambiente. Então, isso é uma visão um pouco romantizada que se apresenta nesse quadro, né? Mas é a visão que o europeu tem de como que foi esse desembarque aqui no Brasil, né? Bom, como vocês viram lá no vídeo, né, a gente tem um privilégio enorme aqui, que é poder contar com uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, né? O Brasil talvez seja o único país, uma nação ocidental aí que tem uma certidão de nascimento, quer dizer, uma carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, descrevendo exatamente como foi esse momento, né, da chegada dos europeus aqui nas praias brasileiras. Então, é um privilégio isso, né? Assim, o Pedro Vaz de Caminha era o cronista oficial da frota lá, né, do Pedro Álvares Cabral, e ele narra, né, essa chegada aqui onde hoje se acredita ser a cidade de Porto Seguro, né? E o primeiro encontro dos europeus com os nativos, né? Isso é muitíssimo interessante, né? Numa carta que ele dirige ao rei, né, relatando a viagem, a busca lá pelas Índias, ele acaba relatando esse momento mágico, né, esse momento que seria apoteótico, assim, que é um marco realmente na história ocidental, pensar esse encontro, né, dos povos ocidentais europeus com os povos que habitavam aqui as Américas, né. E é justamente esse texto que a gente vai ler na etapa, ok? Você vai ler aí essa carta escrita pelo Vaz de Caminha como sendo o nosso terceiro livro da etapa, ok? E onde que você vai encontrar esse texto? Bom, esse texto está em domínio público, ou seja, você pode abrir lá um site chamado Domínio Público, que é um site do governo federal, e você pode procurar pelo texto, né? Você tem que colocar texto aqui, senão vai conseguir procurar. Você procura lá pelo Pero Vaz de Caminha, que é mais fácil do que procurar pela carta, e você vai encontrar o texto disponível online para você baixar. Tem duas versões aqui, né? Essa é a versão da Universidade do Amazonas, pode baixá-la, e tem a versão da USP também, você pode baixá-la. É o mesmo texto, né? E você pode ler. Combinado? Bom, esse é o nosso texto de etapa, ok? Então,
baixem esse texto, comecem a lê-lo, que em breve eu vou colocar algumas questões para vocês a respeito dele e a respeito do quentismo, para vocês entenderem melhor esse momento histórico, ok? Espero que estejam todos bem em casa, fiquem em casa, né? Respeitem esse período de quarentena e quanto antes quanto mais a gente se esforçar nesse momento, mais rapidamente a gente vai se encontrar. E eu sei que a gente vai se encontrar em breve para as nossas aulas presenciais, ok? Um grande abraço para vocês, se cuidem, continuem estudando, que é o que mais importa neste momento, ok? Um abraço.